Nós estamos de volta aqui com Bastidores do Poder, recebendo agora o vereador Paulo Gaspar, do Novo. E o Paulo, agora há pouco, participou de uma reunião da comissão processante, né, dos integrantes da comissão processante, que poderia até cassar o mandato, ou pode ainda, do vereador Nelson Rossi. Paulo, o que deu nessa reunião? Como é que foi a sua posição e por quê? Bom dia, Zezé. Bom dia aos ouvintes aí da Rádio Bandeirantes, do Bastidores. Eu e o Paulo Haddad acabamos votando contra o prosseguimento da CP, da Comissão Processante. A Paola, como relatora, votou a favor, então 2-1 para encerrar a CP. E agora vai para o plenário para eles darem o veredito final, né? Da minha opinião, eu sempre deixei meu voto aberto, desde o início eu votei contra a abertura da CP. Eu acho que, apesar do vereador Nelson Rossi ter tentado uma iniciativa de agressão, não chegou às vias de fato. Então, caçar uma pessoa na intenção não tem como, né? E poderia ser que, se ninguém tivesse segurado, eles apenas ficariam no bate-boca e ficaria por isso mesmo. Então, não dá para garantir que haveria uma agressão. Acho, sim, que ele se excedeu. Acho, sim, que ele tem sido reincidente nas provocações aos colegas. Acho, sim, que ele incitou a torcida lá a ter esses procedimentos violentos, né, de manifestação. Acho, sim, que ele incitou as pessoas a irem para a Câmara, tudo isso. Só que isso não é motivo para cassação. Eu acho, sim, que deve acontecer alguma coisa dentro do Código de Ética da Câmara para a gente mudar isso, e que eu acho, sim, que ele merecia uma suspensão ou talvez uma retratação pública, algo do tipo, mas não uma cassação em si. Certo. Bom, Paulo, o outro motivo que a gente te chamou aqui, eu e o Edson, você faça uso da palavra também, porque na hora do Zé Carlos lá, eu sou muito sem educação, sabe, Paulo? Eu entro na frente, assim, e vou falando que nem uma doida, e coitado do Edson fica ali sendo educado e eu atropelo. Bom, mas o debate é sempre bom. O debate é sempre bom. Eu só queria aproveitar e perguntar para o Paulo. Bom dia, Paulo. Você elencou aí quase uns 10 apesar de, mas apesar de você votou contra? A gente não pode votar uma cassação no apesar de, né? Tem que ir para as vias de fato, tem que ter comprovação, porque ele incitou as pessoas a ir para a Câmara. Qual é a prova disso? Qual é a responsabilidade dele, da pessoa agir errado, cometer uma injúria racial e tal? Não dependeu dele. Mas a gente sabe que teve uma contribuição indireta, né? Então, acho que são pesos e medidas. Acho que a diferença entre o veneno e o remédio é a dose, né? Todos os problemas do mundo acontecem aí na questão da dose. Então, é uma questão individual, uma questão pessoal. A minha visão é essa. Eu acho que a gente precisa reformular esse código de ética para caber aí, talvez, uma suspensão no caso dele. É assim, incrível, né? Quem conhece essa Câmara de Campinas, Paulo, você acompanhou muito a última legislatura, né? A gente olha agora essa Câmara, né? E fala, nossa, mas olha como subiu de nível, né? Para estar se incomodando com essas coisas. Eu me lembro do Rodrigo, o Pavani, que podia fazer o que ele quisesse dentro da Câmara de Campinas, que ele saía da sessão, ia comer pizza com o presidente e tomar chopp, né? É uma piada, senhor, é uma piada, é muita hipocrisia, enche o saco isso, viu, Paulo? É isso mesmo, mas aí um dos motivos de eu também ser contra a continuidade é porque a gente tem pautas importantes para pensar na Câmara. Nós temos que votar aí, teve aumento de salário, teve emenda positiva, teve um monte de barbaridades aí passando. A gente vai votar aí reforma de Campreg, um monte de coisa importante, e a gente está aí preocupado se foi, se teve intenção, se não. Impuniu o Nelson Rossi. A gente tem que punir as pessoas pelas coisas certas, né? Sim. Então, acho que não é motivo de cassação. Paulo, então, me fala, você mandou ontem uma prestação de contas do teu gabinete que deixou a gente assim, falando, nossa, que beleza.
Agora, aí a Rose falou, mas vamos perguntar para ele se é tudo isso mesmo. Por exemplo, a lista que está aqui, eu tenho que vir aqui para a lista das coisas que você mandou. É o seguinte, 0 em auxílio Correios. Tá, isso dá para entender. 0 em material de escritório. 0 em material gráfico. 0 em aluguel de cafeteira. Por quê? O pessoal aluga cafeteira aí, é? Com certeza, Zé. Deve ser algo em torno de R$200 por mês, se não me engano. Cafeteira, impressora são alugadas. Tem um lugar que tem uma cafeteira aí comum? Tinha. Olha, se tem, eu não sei, porque eu nunca tomei. Uma mulher de cafezinho não tem mais? Mas eu sei que cada gabinete tem a sua. Tá. Bom, aluguel de impressora, reembolso de combustível, você não pegou nada de reembolso? 0. Aluguel de carro também não. E esse 0 em vale-refeição, como que é isso? Eu estou prestando contas do meu mandato, né, do Paulo Gaspar, né? Eu tenho 4 assessores, eu podia ter 5, eu tenho 1 a menos para justamente ter uma economia maior, né? Estamos usando 20% a menos de assessores. E eu estou prestando conta que eu, vereador, não tenho vale-refeição, não tenho férias e não tenho 13º, que muita gente acha que a gente tem. Inclusive, essa votação recente que teve, né? Aumentou o servidor, aumentou o comissionado, aumentou o concursado, tudo. E todo mundo achando que o vereador estava tendo aumento. Eu falei, não, o vereador não entrou na questão da votação. Bom, a última vez que você esteve aqui no Bastidores, a gente conversou sobre esses reajustes aí que eu conversei há pouco com o Zé Carlos e que disse para ele que não me conformo com isso, assim, que reajustes dessa magnitude, ticket de refeição dessa magnitude e que o servidor da Câmara ele não pode sofrer junto com o brasileiro, porque eu não sei por quê, né? Deve ter a estrela na testa. Mas, enfim, eu tenho ouvido de muitos vereadores, né, eles dizerem que o salário atualmente é um salário muito defasado e muito baixo. Como é que você se posiciona acerca disso? E tem havido aí na Câmara alguma discussão a esse respeito? Bom, é muito pessoal isso, né? Eu, por exemplo, como arquiteto, ganhava 3 vezes mais do que eu ganho como vereador. Então, teoricamente, eu estou deixando de ganhar mais para estar aqui fazendo um trabalho. Você consegue trabalhar? Além da vereança, você consegue trabalhar? Se eu quisesse fazer um mandato meia boca, sim, eu continuaria levando as duas coisas, mas eu não consigo, porque a dedicação é integral ao mandato. Até estou trabalhando muito mais do que, assim, daqui a pouco vai dar divórcio lá em casa, né? Mais do que o acordado ali com a patroa, mas tudo bem. Ela também ajuda pra caramba, né? Tá dentro do mandato aí, ela é minha sócia no escritório, então envolve tudo, né? Mas assim, dá para o vereador, se ele quiser, levar as duas coisas, mas no meu caso, como eu levo muito a sério o mandato, a dedicação é integral, e se tivesse 50 horas por dia, eu estaria me dedicando ao mandato 50 horas por dia. Agora vai depender de cada um. Se o cara entrou aqui na vereança, ele ganhava salário mínimo lá fora, para ele vai ser um ótimo salário de 10 mil, apesar de descontar 2.500, é um ótimo salário. Fora se ele ainda usar carro oficial, se usar outras coisas. E a história da rachadinha, como é que você está vendo isso? Desculpa, não entendi. E a história da rachadinha, como é que você está vendo? Chegou no seu gabinete, não chegou? Se eu faço rachadinha? Não. Como é que você está vendo essa questão da rachadinha, o assunto da moda aí na Câmara? Então, é um assunto recorrente que ocorre no Brasil inteiro. Aqui na Câmara Municipal de Campinas, especificamente, a gente não tem como falar isso, porque se alguém faz, a gente não fica sabendo, né? Mas a gente sabe que está dentro da possibilidade de acontecer. E aí, esses aumentos absurdos de chefe de gabinete ganhar 15 conto, assessor político ganhar 8, e que ganha, se você pegar o desconto e depois somar 13º, férias e vale,
o assessor político ganha mais que o vereador, o chefe de gabinete ganha quase o dobro do vereador. Fala assim, pô, a única explicação para isso é que deve ter rachadinha, né? Que vem na cabeça, né? Todo mundo dizendo isso quando estava sendo proposto esse reajuste, todo mundo falando, é por causa disso que eles votam favoravelmente, porque não é possível que, em sã consciência, eles tirem dinheiro da população para enfiar no bolso de funcionário de Câmara. A gente não tem prova de nada, a gente não sabe, né? Não chega, mas a gente tem que investigar, né? Exato. O Paulo, bom, você sempre foi muito parceiro aí do Alexis Fontaine, inclusive parceiros de Novo, e agora Alexis está saindo do Novo e indo para o Podemos. Como que você está vendo essa saída? Você pretende continuar no Novo? Assim, o que vai ser a vida daqui para frente? Eu sou amigo pessoal do Alexis desde 2015, a gente fez as manifestações falando do Fora PP junto, antes de ser Novo, antes de ser MBL. Então, assim, tenho um carinho muito especial por ele. Lamento muito a saída dele, fico muito triste. Achei até que ia ter outros parlamentares saindo do Novo junto com ele, mas graças a Deus, acho que foi só ele, por enquanto, né, que eu saiba. Então, assim, foi uma opção dele, uma escolha dele. Eu, Paulo Gaspar, entrei no Novo porque sou convicto, sou novo de coração, sou convicto com o estatuto, com os princípios. Estou submetido aqui a uma camisa de força que o partido me coloca, o diretório municipal me fiscaliza, os filiados ficam 24 horas por dia cobrando a nossa lisura em todos os sentidos, trabalho, comprometimento, e é isso que eu fazia com eles também quando eu estava fora. Então, eu entrei justamente por causa disso. Então, quando uma pessoa sai do Novo, e como ele mesmo declarou, ele está em busca de mais capilaridade, ele está buscando alguma coisa que no Novo ele não tinha, né? Porque o Novo é um partido pequeno, entre aspas, que coloca realmente uma camisa de força, que o time, o partido é muito maior do que o indivíduo, então não cabe estrelismo nem personalismo dentro do Novo por parte de mandatário. Eu me sinto muito bem dentro desse papel, eu acho que o time tem que estar acima, a equipe acima do indivíduo. Tanto é que essa semana a gente fez uma palestra com o Zema, com o Bernardinho, você lembra, né, Zezé e Edson? O Bernardinho é um super líder, né? É o cara que fala de time o tempo todo. Então esse é um discurso que, assim, eu visto a camisa. Jornada nas estrelas, meu filho. E hoje não tem para ninguém, é Novo, é o único partido que eu considero sério nesse país. O Edson, tem alguma pergunta? Tem uma pergunta aqui para o Paulo saber se o Novo vai fazer o novo presidente da República. Edson, assim, é uma possibilidade, mas a gente sabe que é muito difícil, muito difícil. Mas não é impossível. O Zema foi eleito governador lá, um meteoro que caiu na Terra, né? Como assim um partido pequeno que não faz tomada da cá, que não faz coligação, que não promete nada em troca, o cara é eleito governador de Minas e vai ser reeleito, assim, de passeio. Ele vai dar um passeio lá e vai ser reeleito em Minas. Então, assim, é um milagre, se a gente for ver. Mas aconteceu. Então, assim, presidente da República é um pouco mais difícil ainda, né? Mas, agora, a gente acredita que dentro da lógica, o que nós vamos fazer? Nós vamos cumprir a tabela, vamos participar dos debates, o Felipe Dávila vai participar aí, lançando as ideias do Novo, isso é o nosso interessante, vai acompanhar Vinícius Poit, candidato ao governo do Estado de São Paulo, vai acompanhar o Zema. A gente quer essa transparência, essa visibilidade. Lá na frente, quando chegar em junho, nós tivermos lá, que é o Moro, que é o outro, alguém que está lá na frente, está melhor nas pesquisas, nós vamos abrir mão da candidatura e vamos se juntar, porque o mais importante é a gente tirar os dois extremos ali, os dois populistas de esquerda e de direita. Tem uma outra consideração aqui do Edivalmir. O Edivalmir foi duro na colocação aqui, viu, Paulo? Ele diz assim que o Novo é uma calça velha com remendo novo. Foi duro o Edivalmir, hein? Esse discurso tá mais velho que a calça dele, né? Porque esse discursinho, desde que o Novo existe, eles usam esse discurso. Então, por favor, muda esse discurso aí, que tá velho o seu discurso. Bom, eu quero agradecer muito ao Paulo por falar aqui conosco hoje e vamos nos encontrar antes de Natal e Ano Novo, então nem vou desejar boas festas para você ainda, tá bom?
Obrigado, Zezé. Sempre uma honra estar aqui com vocês, receber o convite. Obrigado, Edson. Super abraço para vocês e para os ouvintes aí. Bom dia. Obrigada a você. Bom dia. Tchau, tchau. Tchau, Paulo.